Boa noite, meu nome é Alicia. Meu nome é Melissa. Eu sou a Bia. E esse é o podcast Publicito, Os Inconformados. A gente está em mais um episódio do podcast Publicito e esse é o nosso último episódio com a série Os Inconformados. E para fechar com chave de ouro, a gente trouxe uma convidada especial, que é a Milena. Ela é jornalista e ela trabalha com assessoria de comunicação da Farmácia Estrela. Oi meninas, é um prazer participar desse podcast. Como você mencionou, né, sou jornalista, graduada aqui pelo Centro Universitário FAG e atualmente eu atuo como assessora de comunicação e marketing da rede de farmácias Estrela, uma empresa cascavelense, mas já atuei, né, em outros segmentos do jornalismo, como TV, rádio, portal, jornal impresso. Então estou aqui já há quase 8 anos na comunicação. Hoje a gente trouxe você para conversar um pouco sobre a mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai abordar vários temas diferentes, mas para começar nessa conversa, né, um dos assuntos que a gente viu ultimamente foram os layoffs que tiveram na pandemia, tanto na pandemia quanto na pós-pandemia, e a gente teve vários números, assim, que foram bem gritantes, assim, de 69% das pessoas que foram demitidas foram mulheres. E daí a gente queria saber um pouco sobre você, assim, se você já passou por isso, ou se você conhece mulheres que passaram por isso, ou o que você entende, assim, em relação a esse assunto, o que você acha? O que eu vejo hoje que no mercado de trabalho a mulher já conseguiu conquistar um espaço que, na verdade, ela não precisava ter lutado tanto para conquistar, mas mesmo assim ela fez toda essa trajetória, ela está galgando espaços no mercado de trabalho que ainda é extremamente machista, os espaços ainda são muito masculinos, especialmente quando se trata de cargos de gerência, né, que envolve lideranças, e eu particularmente não passei por demissão, mas presenciei já, e o que eu vejo que acontece muito hoje no mercado de trabalho em relação às mulheres, é a questão da desigualdade ainda. A mulher ainda ela está sujeita a receber salários mais baixos, tem toda a questão, né, da objetificação da mulher que influencia, que impacta durante a execução das suas funções no mercado de trabalho. Então, isso é muito evidente em todas as esferas, né? Eu falo do lugar da comunicação, por exemplo. Hoje é muito feliz, é muito bom nós vermos cada vez mais mulheres, por exemplo, atrás de um microfone, né, na frente de uma câmera, enfim, sempre atuando ali para levar a informação, mas as mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho e a gente não pode glamourizar de certa forma, essas dificuldades que elas passam, que nós passamos para ocupar ali um espaço que é nosso por direito, né? Mas a gente tem todos esses desafios, esses impercalços para a gente ir desconstruindo. Então, tem todo tem algumas coisas, assim, que ainda são muito presentes, que eu consigo ver, que é coisa básica que realmente a gente não deveria lutar em relação a isso, que é, por exemplo, como a gente se veste em ambientes de trabalho. E eu não tenho certeza qual marca que foi, mas teve uma companhia aérea que eles mudaram, assim, a roupa que as mulheres usavam. Não sei se você viu, elas usavam saia e eles colocaram calça, que é para justamente elas ficarem mais confortáveis, assim. Então, é bem interessante ver como o mercado está se adaptando, mas realmente ele não deveria se adaptar, né? Ele já deveria ser inteiro por si só e acolher, assim, as mulheres. Exatamente, isso que você comentou abre margem para aquela discussão de que o corpo da mulher é público. Traz justamente aquilo que eu falei antes da objetificação, que a mulher é vista como um objeto e, consequentemente, todos podem tomar as decisões por ela. A gente sabe, em inúmeros casos de assédio, que os homens se sentem na total liberdade de encostar na mulher, mesmo ela não tendo permitido isso, né? Então, essa mudança de postura, por exemplo, pode ser vista como talvez um avanço, mas eu vejo que talvez não tanto. O certo seria incentivar a conscientização. Não tem nenhum problema elas usarem saias. Por que elas têm que colocar em calças para conter os anseios, os comportamentos de outras pessoas? Uhum. Isso, na verdade, acaba saindo até, assim, da questão do trabalho, porque até na escola, né, tipo, menores de idade também precisam se policiar em relação a isso, assim. Não, e é aquela coisa, às vezes também a gente vê fantasia de Halloween, né? Que daí sempre tem o médico daí é todo normal, né? Mas a enfermeira... É sempre sexualizada. É sempre sexualizada. A professora... Roupa curta.
A gente já entra aí num mérito também de que algumas coisas, na verdade, nem deveriam ser sexualizadas, né? Tipo, profissões, assim, não é algo que deveria ser sexualizado. Então, o problema, assim, já começa aí. Ainda mais professores, né? Que você passa a vida inteira praticamente com eles. Sim, voltando para o assunto de mulheres se ajudando, assim, no mercado de trabalho, como a gente pode construir, assim, um ambiente melhor, existe uma startup chamada Mulher Se Candidate. Elas tentam profissionalizar ou dar mais conhecimento para as mulheres se recolocarem no mercado de trabalho. E eu queria saber de você, o que você acha, assim, dessa iniciativa? Se você acha que isso é uma coisa positiva, se isso, assim, deveria existir mesmo, ou se você acha que isso é só, assim, um marketing para vender a startup? É extremamente necessário, desde que isso saia da teoria e seja aplicado à prática, realmente, né? Que mostrem que elas estão auxiliando, que estão dando apoio, investindo para que novas mulheres, né, muitas mulheres se profissionalizem. A gente vê várias marcas falando que não, a gente apoia a igualdade salarial, a gente apoia a mulher no mercado de trabalho, enfim, diversos espaços. Mas uma coisa é você falar isso para, de certa forma, você fazer com que a sua marca seja vista com bons olhos, especialmente pelas mulheres. E outra coisa é você realmente fazer isso na prática e fazer a diferença. Ajudar com que essas mulheres sejam protagonistas nos seus espaços. Dentro desse ambiente, assim, né, de mulheres ajudarem mulheres, tem outras marcas, além dessa startup que eu citei, que a Boca Rosa, ela cresceu aí, ela saiu do mérito de ser uma blogueira só, né, e ela virou uma marca, ela construiu uma marca, e ela tá tentando trazer cada vez mais a importância das mulheres e do cooperativismo. Ela começou a patrocinar o time de vôlei do Corinthians. Então, ela como marca patrocina times, né, patrocina outras marcas, assim, patrocina pessoas para trazer visibilidade para aquela mulher. E eu queria saber tanto o que você acha sobre esse movimento, como também se você conhece outras marcas ou outras mulheres, assim, que trazem isso de uma maneira interessante para a publicidade e para o mercado de trabalho em si. O que eu vejo hoje é que, de forma geral, existe uma rivalidade feminina muito grande, né? Socialmente, no mercado de trabalho, que é histórica, é social e é alimentada. Então, a gente batalha tanto para conseguir os nossos espaços, mas muitas vezes a gente não apoia mulheres que estão na mesma situação que a gente, né? Então, por exemplo, essa iniciativa que você comentou se mostra extremamente pertinente no momento de que ela chegou num patamar em que ela consegue ajudar as outras mulheres. É diferente de você se colocar no mercado como uma empreendedora feminina que deu certo, diferente do que você falar, não, eu posso ter dado certo, mas agora eu vou lá e vou fazer outras mulheres darem certo. E isso é uma coisa que eu, pelo menos, eu particularmente percebo que é pouco praticado justamente por isso. E a gente fala, né, você comentou da Boca Rosa, né, uma personalidade extremamente conhecida, mas é muito interessante a gente olhar para as práticas do nosso cotidiano, realmente. Tem mulheres que estão fazendo a diferença, estão fazendo esse caminho inverso ao nosso redor? Como que a gente pode ajudar? Muitas empresas, elas se vendem falando, a gente tem mais de 50% das mulheres, e você vai ver, não tem nenhuma mulher em um cargo alto, por exemplo. Todos os líderes são homens. Exatamente, nenhuma mulher, por exemplo, é uma gerente, é uma gestora, é uma coordenadora, é algo, é realmente cargos de liderança. Uhum. Então... Não, mas agora que você falou sem mimimi e trouxe essa ideia da publicidade, fugindo até um pouco, mudando um pouco do assunto, mas trazendo também, é impressionante como na literatura sempre teve aquela ideia da mulher idealizada, a mulher escrita por homens. E na publicidade ainda existe, diminuiu muito, porque cresceu muito... o censo das mulheres. O censo das mulheres para campanhas e também empresas de mulheres para mulheres. Mas ainda acontecem muitas campanhas que você vê, ou séries também, que você vê nitidamente que aquela personagem, ou que aquela campanha, que às vezes é de produto feminino, foi feita por um homem e não por uma mulher, para um público feminino. Como é o do... Como é que é o nome? O caso da Always, que fez o famoso coach, absorvente coach. Mas também teve o caso de um remédio que era para cólica. Foi a campanha do Sem Mimimi, né? Que era tipo assim, sem mimimi, você tá cansada, você tem um monte de coisa para fazer e tá com cólica, toma remédio. Tipo assim, a gente não tem nem o tempo de ter a nossa dor. Exatamente, aquilo que eu falei antes, a glamorização da dor. Não, sim. A mulher, ela, tem remédio aqui, mas
poxa, natural ela sentir dor. E outra coisa, você falou da questão dessa campanha do mimimi, a gente sabe o quanto menstruação é um tabu até hoje, né? Inclusive para as mulheres, né? Sim. Falar de menstruação de mulher para mulher é um tabu ainda. Traz aquela ideia bem arcaica, mas que é mantida, de que sangue não pode falar do sangue, o sangue é sujo, é imoral. E isso, querendo ou não, acaba sendo incutido na mente de muitas meninas desde criança. Gente, nós vivemos num país que tem pobreza menstrual, que tem meninas que não têm acesso a absorvente. Não, e agora que você comentou do sangue, antigamente era muito mais comum ainda absorvente quando eles iam fazer aquele teste com a água era azul. Eles Sim, tinham é por de isso que eu azul. falei, né? Tem o tabu, esse estigma de que não pode falar, não pode mostrar. Sendo que É natural, é do corpo natural, humano. é natural, mas que a gente e a questão do remédio para cólica, né? Né, trazendo que cólica ali seria mimimi, né? Que cólica é algo mais como se todas as dores, né? A gente consegue resgatar com esse discurso que todas as dores das mulheres são supérfluas. É como se nenhuma dor que a gente sentisse fosse realmente uma dor, né? Exatamente. Agora, por que a cólica menstrual, que é exclusiva da mulher, por que ela tem que ser diminuída? Porque isso daí, como eu falei, a questão é que a gente que tá falando de cólica, mas a gente resgata todo um histórico, todo um enredo ali, porque na verdade a gente não tá falando só da cólica, a gente tá falando do geral, que a mulher é o sexo frágil, então a mulher não pode se dar o direito de sentir dor por isso, porque ela vai alimentar esse discurso que ela é frágil, que ela é delicada. Não, ela é um ser humano que sente dor e precisa. Ela não tem que ficar sentindo dor, ela não tem que ficar aceitando que ela está com dor. Falando em pobreza menstrual, esse é um ótimo momento para falar do nosso patrocinador desse episódio, a Pentes. A gente tem um cupom de desconto que é Publicito20, para você ter 20% de desconto, mas a gente queria muito citar que a Pentes, né, a nossa patrocinadora desse episódio, ela tem muito esse discurso de entrar nessa questão da pobreza menstrual. Então, assim, eles já doaram mais de 700 mil absorventes em dinheiro, né? No caso, seriam as calcinhas absorventes. E, além disso, isso também reduz muito a quantidade de lixo que é produzido. Porque, querendo ou não, né, absorvente é uma coisa descartável, impossível você usar mais de uma vez. E quando você adquire uma calcinha absorvente, você pode lavar e pronto. Mas tem que lavar direito, tá? Pra deixar claro, sim. Mas, assim, lavando você consegue reutilizar e tal. Então, isso é uma coisa muito boa. E, como sempre, né? A gente sempre traz patrocinadores muito bons pra esse podcast. Queria deixar isso claro de novo. Voltando pra essa parte, assim, uma coisa que eu já vi, foi muito pouco, assim, na verdade. Foi uma coisa muito pontual. Teve um box de crossfit. Eu não faço crossfit, mas eu fui em alguns momentos da minha vida. E no banheiro tinha uma caixinha, assim, com absorvente. E eu achei isso muito legal. Por que isso não poderia ser algo adotado por várias marcas, por várias empresas ou por instituições, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Eu queria saber de você, assim, o que você acha dessa iniciativa ou se você consegue pensar em outra que a gente poderia adotar? É isso que você comentou, né, do absorvente ali no banheiro, né? Vários espaços têm isso. É uma forma, na verdade, de mostrar ali que, ok, a gente reconhece. E aquilo existe. Hoje, a pessoa que menstrua, o mínimo que ela deveria ter direito, por questão de dignidade, realmente, é acesso, por exemplo, a absorventes. Não tem justamente políticas públicas sensíveis que realmente olhem para esse público, para essa necessidade, como um direito. Porque pobreza menstrual é uma violação de direito. Sim. Então, fornecer esses instrumentos é o mínimo, é saúde, isso é saúde, é qualidade de vida. Né? Como o nosso tempo tá curto, a gente vai ter que encerrar aqui o papo. Infelizmente, eu tava gostando muito, mas eu acho que não tinha, assim, tema melhor pra gente trazer pro último episódio da nossa série. E que fique aí, né, a mensagem, a gente precisa conversar mais sobre essas coisas, a gente precisa trazer isso de uma maneira certa, de uma maneira séria. Então, esse foi o último episódio da série Os Inconformados, do podcast Publicito. Aqui é a Alicia falando, se vocês quiserem se despedir pro público. Aqui é a Bia. Aqui é a Melissa. Escutem os outros episódios e também os episódios dos nossos colegas, né, dos outros consumidores. Isso. Se quiser se despedir, Milena.
Obrigada, meninas, que a gente continue tendo esses espaços como esse para continuar falando sobre assuntos que são historicamente e socialmente silenciados. É muito importante fazer isso. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. A gente que agradece. A gente fica por aqui, mas a gente queria pontuar de novo o nosso patrocinador, que é a Pentes. E se vocês não conhecem a marca, busquem conhecer. É uma marca muito interessante. Ela trata sobre assuntos muito pertinentes, principalmente os que a gente conversou aqui nesse episódio. Então, é isso. E até um podcast por aí, vai que a gente faz outro, né?